É possível que o Griffith se arrependa de seus atos e peça perdão para o Guts? Será que existe a possibilidade dele se arrepender de tudo o que fez? E outra, o Guts seria capaz de perdoá-lo? Estas eram perguntas que eu me fazia quando era inocente e ainda estava no início do mangá. Mas, lendo Berserk novamente, vejo que nada é tão simples assim. Nem ao menos sabemos com certeza se o Griffith de agora é o mesmo de antes, ou se ele simplesmente não enlouqueceu depois de ficar um ano recebendo os castigos do rei dentro das masmorras. Mas e você? Acha que existe alguma forma destes dois voltarem a ser amigos? Já vai deixando tua opinião aqui nos comentários, curte o vídeo agora para não esquecer depois, se inscreve se ainda não for inscrito, se puder, apoie o meu trabalho e vire membro do canal, dá hype para ajudar no engajamento deste vídeo. E agora, sem mais enrolação, vamos falar de Berserk. A primeira coisa que você deve se perguntar é o seguinte: se você estivesse no lugar do Guts, você conseguiria perdoar o Griffith? Seu melhor amigo que tu, a sua namorada, mandou de base todos os seus amigos e ainda contaminou seu filho com a semente amaldiçoada? E não apenas isso, por causa de tudo que fez, a Casca acabou enlouquecendo e o Guts passou a viver sozinho neste mundo. Então por que, mesmo depois de tudo que fez, ainda tem pessoas que acham que existe esperança para o Griffith? E vou falar aqui o que acontecia comigo. Por causa de algumas cenas que vi no mangá, há um bom tempo atrás passei a acreditar que o Fento ainda possui sentimentos humanos bons e de alguma forma ainda sente amizade pelo Guts. Mas preste atenção nestas palavras, sentimentos bons, pois os God Hands ainda possuem sentimentos humanos, mas apenas os mais podres e sinistros: ódio, malícia, luxúria e outros. Comecei a achar que ele ainda gosta do Guts por causa destas duas cenas aqui. A primeira foi durante o eclipse, quando ele tenta esmagar o Guts e não consegue. Na primeira vez em que vi isto, achei que ele tinha hesitado e não quis matar o Guts. Na segunda vez foi quando ele foi ver o Guts no cemitério do bando do Falcão, depois de ter renascido em nosso mundo. Depois de uma breve batalha entre o Guts e o Zod, ele salva a Casca de ser atingida por rochas que iriam esmagá-la, e ainda deixa o Guts vivo, por mais que pudesse matá-lo ali mesmo. Quando ele vai embora, ele sente em seu coração algum tipo de sentimento profundo que ainda não morreu. Mas vamos lá para a explicação destes dois momentos. Quando ele tentou esmagar o Guts e aparentemente desistiu, na verdade ele apenas não conseguiu fazer isso, pois como tinha acabado de receber os seus poderes, ele ainda não os dominava plenamente e não conseguiu usá-los de maneira adequada. Já nesta outra cena aqui, a coisa é um pouco mais complexa. De fato, ele sentiu algo naquela hora. Porém aqui ele já está fundido com o corpo do filho do Guts, com a Casca, e fica muito difícil saber se estas emoções são do filho do Guts, do Griffith ou de ambos. Na minha opinião, o filho do Guts está sim exercendo influência sobre o Fento. Além destes acontecimentos, existe a questão de que o Fento já teve algumas chances de matar o Guts, mas não o fez. Ele podia ter finalizado o espadachim quando o Conde o invocou. Ele podia ter feito isso no cemitério do bando do Falcão e também na Ilha dos Elfos. Mas mesmo assim, ainda acho que ele só não o matou, pois precisa dele vivo para algum fim que ainda não sabemos. E para entender melhor quem é o Griffith hoje, vou detalhar aqui como que ocorre a transformação de um God Hand. É dito no capítulo -10 do mangá que ao aceitar o pacto, a sua humanidade é deixada de lado e a sua mente é possuída pelo mal. Ou seja, a pessoa que se transforma não é mais humana, ela se torna de uma raça diferente, a raça dos demônios. E por mais que suas lembranças permaneçam intactas, ações que não seriam feitas por causa de sua humanidade depois da transformação
são feitas sem nenhum tipo de inibição. Basta olharmos para o Griffith. Ele sempre foi impiedoso e destruiu todos os seus inimigos. Mas quando ele era humano, acredito que ele jamais faria o que fez com a casca. E isso aqui funciona para todos os God Hands. Usou o Berrelite Escarlate, passa por uma verdadeira metamorfose física e mental. Mas o Miura, que gosta de deixar tudo o mais complexo possível em sua obra, fez o Fento, que já é um God Hand e já é um ser encarnado, se fundir com o filho do Guts. E agora ele possui também um lado humano coexistindo dentro dele. E é aqui que surge a questão: será que o Moonlight Boy irá influenciar as ações do Griffith ou fazer com que a sua humanidade seja de alguma forma resgatada? Então vamos apenas imaginar que o Fento de alguma forma se arrependeu e pede perdão para o Guts. Alguém ainda acredita que o Guts conseguiria perdoá-lo? Sinceramente, acho isso impossível. O simples fato de olhar para o Griffith desperta nele uma fúria incontrolável. Quem aí se lembra desta cena aqui bem antiga? O Guts preferiu arriscar a sua própria alma a cair no inferno do que perder a chance de acertar um golpe no Fento. Mas acredito que o Moonlight Boy seja a grande fraqueza do God Hand. E como eles compartilham o mesmo corpo, é bem provável que se o Guts matar o garoto, o Fento também acabe indo de base, ou pelo menos fique bem enfraquecido. Nem sei dizer como que daria para tirar um final feliz para o Guts com estas possibilidades. E supondo agora que o Guts mate o seu próprio filho e com isso destrua o Fento, e agora o que sobra para ele? A casca jamais o perdoaria e ele estaria fadado a viver para sempre com a culpa de matar o próprio filho. E o pior, depois de matar o Fento, o que vai acontecer com os outros membros da mão de Deus? Eles vão simplesmente aceitar e ficar quietos? Eles ainda continuariam a existir e no fim a maldade ainda reinaria no mundo? Ainda acho um pouco inocente acreditar em algum tipo de redenção para o Griffith. Vamos lembrar que quem arruinou tudo foi ele mesmo. Seu ego era tão grande que ele não suportou o fato de alguém não querer segui-lo e ir embora sem ele. No caso, o Guts. Ele tentou matar o Guts quando ainda era humano. Vemos aqui os seus pensamentos, dizendo que se ele não pode ter o Guts, ninguém pode. Ele sempre foi incrivelmente narcisista. Outra coisa, o Griffith ficou um ano recebendo todo tipo de castigo nas masmorras de Midland. Ele foi impiedosamente massacrado por um ano inteiro. Todos os dias. Recebia desde esfolamentos a queimaduras diárias. E isso seria suficiente para o enlouquecer de vez, ou fazer com que tivesse ódio pelo Guts, pois ele o culpou por sua queda. Mas vamos lembrar que seus amigos arriscaram tudo para resgatá-lo, e passaram todo o tempo em que ele esteve preso procurando meios de salvá-lo. E como ele pagou tudo isso? Sacrificou todos para que fossem devorados por monstros. Então galera, a minha opinião é esta: o Griffith sempre foi alguém que se importava apenas consigo mesmo. Jamais amou alguém a não ser ele e o próprio sonho. E não acredito que ele se arrependa de nada. E se por acaso isso fosse possível, o Guts jamais o perdoaria. Não vamos esquecer que o Guts presenciou tudo o que aconteceu no festival. Mas e você? Qual a sua opinião? Existe alguma forma do Griffith redimir seus pecados? Por exemplo, ajudando o Guts a destruir a mão de Deus por completo e se sacrificando no processo? Ou você também acredita que ele jamais pensaria nisso? Comenta aqui qual a sua opinião e já aproveita para dizer como você acha que será o fim do Griffith e como que seria possível mandar ele de base. Você acha que o Guts aceitaria um pedido de perdão? Se você assistiu até aqui, não vá embora sem deixar o teu like, isso ajuda demais no crescimento do canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, clica no botão de hype para ajudar no engajamento do vídeo. Se puder, vire membro do canal, mas se não estiver podendo me ajudar desta forma ainda, só de assistir até aqui você já me ajudou demais. Os últimos vídeos vão aparecer aqui na tela final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima!